Queridos amigos, bom dia. Que a paz do Senhor se faça no coração de todos nós. É com muita alegria que nós envolvemos os corações amigos em vibrações, que rogamos a Jesus que chegue até nós, para que nós tenhamos um dia de paz, de harmonia, de muita compreensão. O Evangelho é sempre para nós um bálsamo a nos aquietar, a levar a grandes reflexões, para que possamos efetivar nossas mais sublimes mudanças, para que possamos alçar o progresso que tanto almejamos. Hoje nós vamos ler Mundos de Expiações e de Provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penosos trabalhos e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em cursos de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Nós vamos pedir a Jesus que nesta manhã sublime, todos nós possamos receber as vibrações destes benfeitores amigos que tanto têm nos chamado à compreensão maior, para que nós possamos caminhar e sentir que nós estamos sendo convidados, a partir do conhecimento da doutrina espírita, entrarmos num novo paradigma. Assim, Jesus, com muita alegria em nossos corações, nós te pedimos o amparo espiritual para todos nós. Dai-nos força e coragem, Jesus, para domar as nossas más inclinações, vivendo com serenidade, com cautela, com muita paciência, para enfrentarmos as dificuldades que muitas vezes chegam até nós.
Te pedimos, Jesus, que visite os hospitais onde a dor campeia no coração de tantos irmãos. Que a sua presença, junto aos benfeitores amigos, possam ser tão benéfica a todos os leitos de dor, tanto os das dores físicas quanto os das dores morais. Olhai pelos nossos irmãos que ora se encontram na rua, sem teto, sem lar, mas que eles sejam envolvidos nas vibrações da confiança, da esperança e da paz. Mestre Jesus, amparai nossas crianças, nossos jovens, para que eles despertem para um mundo melhor. Que Deus nos proteja, nos fortaleça hoje, agora, Senhor, e por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é muito interessante esse item do Evangelho, quando Allan Kardec nos chama a atenção que basta que a gente observe o mundo em que estamos para nós vermos o que é um mundo de expiação e de provas. A expiação é quando nós estamos submetidos às leis por uma imposição da lei. Nós erramos tantas vezes, e que nós, não aproveitando as oportunidades que temos recebido, nós somos convidados a reencarnar de acordo com a determinação da lei. E aí isso é uma expiação, porque nós podemos vir com vários comprometimentos. Já as provas são diferentes, são provas educativas que promovem em nós mudanças operacionais de muito valor e que nós podemos desenvolver as qualidades que estão em nós para suportarmos as dores e as dificuldades. Nenhum espírito reencarna para passar por uma prova, por uma expiação, sem que a justiça de Deus interfere nesse processo. E as provas, muitas vezes, que nós às vezes tanto lamentamos, mas nós podemos ver normalmente quando a gente comenta assim, nossa, não sei como é que fulano dá conta de uma vida tão difícil. É que Jesus não põe fardos pesados em ombros fracos. Todos nós que abraçamos com as provas mais difíceis, mais penosas, que não chegam a ser expiações, é porque nós temos conteúdos dentro de nós, nós temos estrutura para vencer aquela situação, como uma oportunidade de rever os nossos atos e sentirmos a grandeza de Deus em nós. Muitos de nós trazemos qualidades que o Evangelho nos chama, qualidades inatas, que trazem consigo, constitui a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Nós estamos vivendo esse período, onde nós estamos vendo a força desses vícios que tanto têm destruído a vida de nossos irmãos, mas eles sabem que eles estão errados ou que eles não constituem, que nós chamamos de uma dor moral, mas nós vamos ver que eles não têm força de vontade para que eles possam até expiar as suas faltas. Então, isso constitui para eles uma miséria moral, uma miséria de vida que eles entram, né? E muitos hoje nós estamos vendo irmãos nossos que estão nas ruas, em situação tão lamentável do vício, nós podemos olhar, são todos irmãos nossos que tiveram uma oportunidade de reencarnar na Terra para vencer a si mesmo, vencer as dores, mas muitas vezes eles vêm para cá para expiar alguma coisa que fizeram e não deram conta e caem novamente no hábito pretérito e transformando aquela situação em miserabilidade moral. Então, nós vamos ver que essas moradas que nós temos na Terra, no universo, no planeta Terra, são moradas de luz. Mesmo que parece que não, mas são moradias de luzes, porque se Jesus falou há muitas moradas na casa do Pai, é porque justamente cada um de nós vamos habitar ou um quarto dessa casa,
um departamento dessa casa. É como uma casa. Nós temos a sala, quartos, banheiros, onde nós mais gostamos de ficar. Então é preciso que a gente possa analisar que ninguém está recebendo fardos pesados. Todos nós estamos caminhando para melhorar a nossa condição. E o Evangelho nos mostra que nós temos raças semi-civilizadas e que são constituídas dos espíritos que também almejam seu progresso. Então, são elas, por exemplo, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, alguns de quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Hoje nós estamos vendo o avanço que os nossos irmãos indígenas tiveram. Por quê? Porque eles também são espíritos que estão em evolução, uns passando por grandes dificuldades, outros já avançando, porque cada um de nós vamos percebendo que o espírito em expiação, ele não, ele se ele deseja exprimir de alguma forma, né, o seu pensamento, ainda muitas vezes eles estão presos, né, a algumas situações terrenas, místicas. Então, eles passam por esses desenvolvimentos que são gradativos, mas eles já começam a perceber o valor daquele outro irmão, daquele que já avançou. É assim que o progresso consegue. Mas nós encontramos fora da raça indígena, do povo indígena, nós encontramos também outros irmãos, né? E nós vamos ver que muitos avançaram na sua inteligência, mas não avançaram na sua moralidade, não avançaram na sua espiritualidade. E só a inteligência não denota para nós uma evolução, porque muitos irmãos nossos inteligentes traz uma inteligência ainda articulada para o mal. E aí nós vamos ver que esses espíritos têm uma pobreza ainda dentro de si na construção dos verdadeiros valores. E se nós precisamos de ajudar a exemplificar e a ensinar esses irmãos o bem que eles estão recebendo, que eles poderão aprender. Então, nós vamos ver que muitos trazem habilidades, mas à medida que o meio, o ambiente interfere na sua existência, eles vão tendo o direito de observar e aprender e desejar para si algo melhor. O Evangelho nos diz assim: é que há neles mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades, desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. E aí nós vamos ver, né, que muitas vezes nós estamos falando de forma geral dos espíritos, são espíritos que estão sendo punidos de alguma coisa para que eles possam encontrar no seio das raças mais inteligentes, no ambiente em que ele vive, eles podem sentir-se mais fortalecido e às vezes mais observador. Então a Terra, ela oferece dois tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum a servir lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E isso nós estamos vendo. Quantos espíritos têm sido rebeldes às leis sociais, civis, imagina para atender às leis de Deus, a entender que somos irmãos, a entender o amar ao próximo. Então, isso nos causa muita tristeza de ver que esses espíritos, muitas das vezes renitentes, eles não aceitam. Podemos ver que eles vão para o sistema penitenciário, que afasta do crime, mas quantos saem de lá pior? Então, o que nós pensamos? O que podíamos fazer? E hoje, graças a Deus, tem muita gente que já está passando por isso, que os próprios sistemas de reclusão, eles estão dando aula, trazendo um conhecimento, porque o conhecimento nos leva a mudar a nossa atitude, nos leva
a mudar as nossas ações, né? Então, esses espíritos, eles têm que lutar, eles têm que ter um esforço muito grande para que eles possam trabalhar o seu coração, os seus sentimentos, desenvolvendo qualidades que muitas vezes ainda eles não conseguiram. E é assim diz Santo Agostinho, nesse item tão valoroso. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Porque muitas vezes ele se sente em situação de dificuldades, mas são as provas que vão fazer com que esses espíritos encontrem um pouco mais de compreensão e alcance mais uma visão daquilo que ele possa sair de um pensamento em si mesmado. E nós temos irmãos que eles se revestem de extrema pobreza, né, material, e outros que se julgam triunfadores pela cultura, pela fortuna, de que são detentores. Mas nós precisamos ver que toda a posse no mundo ela é transitória. E às vezes aquela miséria moral, quando ela é compreendida, quando nós estendemos as mãos, nós ajudamos a pessoa a levantar, dar um trabalho, ela pode erguer lentamente, mas ela sai daquela situação e que muitas vezes ela se encontra. Agora, quando nós somos ricos, soberbos e ignorantes, aí nós teremos uma lei mais atuante, ou seja, não que ela seja mais ou menos atuante, mas uma lei que nos faz pensar na própria reencarnação, porque a reencarnação é uma lei que nos educa, que nos aprimora e que nos faz eliminar, né, de dentro de nós os ressentimentos, porque muitas vezes reencarnamos novamente ao lado destes espíritos. Então, nós vamos encontrar em cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Isso, gente, é o grande valor da doutrina espírita, que eu possa pensar que eu vivo na minha casa mental de acordo com aquilo que eu penso. Se eu penso em melhorar, eu luto. E o meu pensamento, ele irradia. E em toda a criação de Deus, nós vamos ver que muitas moradas convidam-nos a mudar, a pensar. Então, nós vamos mudar, por exemplo, de uma cidade para outra, aqui na Terra. O ambiente que nós nos encontramos muitas vezes nos estimula a trabalhar, a buscar outra compreensão. E aí ela vai abrindo o nosso olhar, vai abrindo as gaiolas do egoísmo, né? Esses cárceres do ódio que muitas vezes nós ainda temos reminiscente em nós. E nós vamos ver que todo espírito, isso é de extrema importância que vou falar, todo espírito é preciso reconhecer a forma como ele pensa e a forma como ele sente. E aí ele é capaz de se classificar. Eu estou melhorando, eu estou piorando. Então nós vamos ver que quando Jesus nos traz os seus ensinamentos, ele está mostrando que todas as moradas têm um benefício para os seus filhos, seus espíritos, aqueles que vão nela habitar, mas que nós precisamos pensar que a nossa mente ela mostra o estado de evolução que cada um de nós nos encontramos. Portanto, lembremos bem de Santo Agostinho, né, que a gente aproveite o máximo as oportunidades que Deus tem nos concedido. Agradecemos a Jesus pela oportunidade desta manhã, pedindo aos bons espíritos que possam estar conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos encorajando. Jesus, compadeça de todos nós, que ainda percorremos situações tão diversas aqui no planeta Terra. E se nós já conseguimos compreender a força do seu Evangelho em nossa intimidade,
Ajude-nos, Jesus, a estender as mãos para amparar esses espíritos que precisam da direção para que eles possam encontrar um novo caminho, que esse caminho possa brilhar até que sua consciência acorde, desperte, para dar-lhes uma conexão mais alta com nosso Pai, o Criador. Muito obrigado, Jesus. Que a verdade seja sempre para nós um expoente de amor, de luz e de muita fé, de muita coragem, porque todos nós seremos conduzidos pela mão misericordiosa de Jesus, o nosso Mestre. Ninguém está sozinho. E que os benfeitores nesta manhã nos fortaleçam, trazendo aos nossos lares o seu amparo, o abrigo nos seus corações que tanto almejamos. Que sejamos assistidos pelo passe, irradiando para nós as vibrações do seu amor. Nós pedimos a Jesus que fluidifique as nossas águas e que possamos refletir bastante nas lições do Evangelho, para que possamos refletir em nós mesmos como tem feito para me tornar um ser melhor. Assim, agradecido, Jesus, pela oportunidade desta manhã, confiante na sua bondade, nós agradecemos por tudo que tem nos dado, Jesus, e a nossa imensa gratidão por este amor que estende para todos nós. Amigos, companheiros queridos, ampliemos a nossa fé pelo conhecimento reflexivo e que sejamos sempre corajosos para enfrentar as lutas do nosso espírito. Recebo o carinho do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelos nossos benfeitores. Que assim seja.